Sejam todos bem-vindos ao nosso curso extensivo para o MPU. Nós teremos aqui, pessoal, por volta de... Ali vocês têm 70 e poucas aulas marcadas, é isso? Serão por volta de 80 aulas, mais ou menos. Pessoal, rapidamente aqui, tá? Para não pegar muito tempo de vocês. Todas as tardes vocês terão aula. Caso o edital saia antecipadamente, que eu acho que não, acho que sairá lá por agosto o edital de vocês, poderia haver aulas também aos sábados, mas como só sai por agosto o edital, a gente vai manter de segunda a sexta. Essa aula é transmitida também ao vivo, então, se porventura vocês não puderem vir ao curso, vocês podem assistir ao vivo de casa. Se porventura vocês perderem uma aula, vocês também podem assistir via EAD depois, tá? Todos os alunos presenciais ganham o EAD de forma gratuita até a data da prova. Suponhamos que o edital de vocês não saia em agosto, sai em outubro e a prova seja em dezembro. Até dezembro vocês terão as aulas disponíveis em EAD com acessos ilimitados, tá bem? Pessoal, uma coisa que é muito importante, que vocês estudem de forma igual todas as matérias. O que eu vejo hoje, que é moda em concurso, o ponto de corte, tá? Bom, hoje nós vamos começar com o professor Fábio. O professor Fábio fez uma apostila especial para vocês aí. Vocês podem notar aí, ó, está em forma de apostila, tá? É muita matéria, né, professor? No mínimo 18 encontros, é isso? 19 encontros no mínimo. Então, é uma matéria, pessoal, extremamente importante. E olha só, eu vou falar exatamente o que eu falo em português, pessoal. Existem matérias que os alunos adoram, acentuação. Ah, eu amo acentuação, que será a nossa primeira aula, né? Acentuação vocês nunca erram na prova. Daí quando vem orações e pontuação, eu não gosto de orações e pontuação. Nem vou estudar, é o contrário. Vocês tendem a estudar aquilo que vocês menos gostam, tá? Em relação a todas as matérias. Vou dar um exemplo muito rápido agora. Houve a prova da SUSEP, pessoal, com ponto de corte. Ponto de corte. Nós tínhamos de fazer 50% em português, 20 questões, tinham de fazer 10. 50% de legislação, 30 tinha que fazer 15. Informática, raciocínio lógico matemático, 30% só. De 10 tinha que fazer 3. Adivinhem quais foram as duas matérias que as pessoas mais rodaram? Informática e raciocínio lógico matemático. Nós fizemos um aulão para 800 pessoas, pessoal. Quando foi a última aula de informática, e o Rodrigo é um excepcional professor, muitos foram embora. Por quê? Só 3. Só 3. Como é que eu vou fazer só 3? Rodaram informática e raciocínio lógico matemático. Daí nós olhamos a chamada, porque vocês têm aquele controle ali, as aulas menos frequentadas. Informática. Por quê? Só 3. Só 3. Esse não existe mais. Esse foi um baita exemplo agora. A galera rodou em informática e raciocínio lógico matemático, que eram só 3. Não dá para deixar nenhuma matéria para trás. Tem tempo para estudar? Tem, pessoal. Bastante tempo. Tá? E vocês, então, tem todo esse tempo aí para estudarem. Tudo bem? A gente conversa mais ainda, pessoal, quando nós tivermos aula. A gente vai conversando mais. Todas as tardes eu estou aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Tá bom? Boa aula, professor. Boa aula para vocês. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora é comigo. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Fábio Maia e nós vamos trabalhar com 3 áreas da administração. Por isso, o número de encontros. Nós vamos trabalhar com a administração geral, administração de materiais e noções de arquivologia. Por isso, um número extenso de encontros comigo, tá? Bom, algumas regrinhas para a gente começar o nosso trabalho. Tem vários ex-alunos aqui que sabem direitinho como é que funciona a coisa comigo. Primeira regra, não tem professor, não tem senhor, meu nome é Fábio. A vírgula, eu estou falando a vírgula, que eu falar aqui na frente, que não ficar clara, Fábio, eu não entendi. Por quê? Conforme o Andressan acabou de falar, a tendência que seja o CESP é muito grande.
A forma como o CESP trabalha as questões de administração é muito peculiar. Então, nós vamos atuar diretamente nesse ponto. Ah, Fábio, mas se não for o CESP, não vai ter problema nenhum. Porque a maneira como nós vamos trabalhar irá prepará-los para destruir qualquer banca de administração. Só que tem que ter um cuidado. Por quê? Porque a administração é uma disciplina nova em concurso. Muita gente não conhece. Outras pessoas acham que conhecem, porque tem a administração da academia. E aqui não é faculdade, aqui a gente tem que trabalhar com a realidade de concurso. Então, nossa primeira regra: não acumular dúvidas. Por mais incrível que possa parecer a vocês, eu estou em processo de aposentadoria. Comecei a dar aula muito cedo. Eu sou formado em matemática, tenho licenciatura e bacharelado em matemática, e depois fiz administração, fiz mestrado e doutorado. Mas nesses anos todos, vejam, comecei a dar aula com 19, dando aula em colégio estadual, colégio privado, preparatório para vestibular, preparatório para concurso, graduação e pós-graduação, eu aprendi uma coisa. A melhor maneira da gente alcançar um resultado é todo mundo estar voltado para o mesmo objetivo. Então aqui vocês vão ter um cara comprometido, eu levo muito a sério meu trabalho, procuro assim fazer o possível e o impossível para que ninguém saia com dúvida. Caso em casa vocês, ao fazer o exercício, surja alguma dúvida, o meu e-mail, maia1970@hotmail.com. Eu sou professor por convicção, ou seja, dar aula não é complementação de renda para mim. Eu trabalho aqui no Andressan, trabalho em outros preparatórios, trabalho no Uni-La Salle e sou concursado da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu começo a dar aula na segunda de manhã e paro no sábado de tarde, para vocês terem uma noção de como é a minha realidade profissional. Então, primeira regra, não existe frescura aqui. Não entendeu? Pá, Fábio, eu não entendi esse gráfico, eu não entendi essa fórmula. Como que eles vão me cobrar isso? Segunda regra, o que o Andressan acabou de falar. Exercícios. Quem já deu uma olhadinha no nosso material pode observar que a administração de materiais nós temos 7 aulas e meia e no final da apostila eu coloquei a prova comentada da última edição do MPU. Então vocês têm todas as questões de administração de materiais devidamente comentadas e resolvidas. Só que ao término de cada unidade, por exemplo, hoje nós vamos entrar na aula 1. O que nós vamos ver na aula 1? Introdução à administração de materiais e gestão de estoque. Ao término dessa unidade, nós temos questões de concurso. E aqui, como a banca não está definida, o que a gente fez? Colocamos as questões de todas as bancas. E as mais difíceis. Por que as mais difíceis? Porque a gente parte do pressuposto que se nivelar por cima, as fáceis vocês irão conseguir. Tá certo? Tem que fazer os exercícios. Muitos deles nós iremos resolver em sala de aula. Outros vocês irão fazer em casa. Surgiu a dúvida, imediatamente à tua disposição. No máximo, em 24 horas, vocês terão a resposta. Terceira regra. Não subestimar a administração. Para concurso, eu dou aula desde 98.
E foi no governo de Fernando Henrique que a administração começou a surgir. Houve toda a mudança de visão gerencial dentro da máquina pública e esse cenário mudou e entrou a disciplina de administração. Mas o que eu vejo? Quando tu estuda administração para concurso, tu tem que te desligar da tua percepção empírica de administração. Ah, na empresa do meu marido, na empresa do meu irmão, na empresa do meu pai, é assim. Em concurso não existe isso. Em concurso é doutrina, é ciência. E eles vão cobrar ciência de vocês. Então, concurseiro de administração não tem opinião, não acha, é a teoria e deu. Esse é um cuidado muito grande, pessoal. Por quê? Porque a prova de administração ela é um divisor de águas. Literalmente, ela vai atuar na classificação de vocês. Notem, são 3 disciplinas envolvendo a mesma área de conhecimento. E se vocês observarem ao longo dos encontros, não tem mistério nenhum. É muito fácil. Todo mundo fala, ah, administração é difícil. Quem fala isso não sabe nada de administração. Então, para que ao final do 19º encontro a gente consiga alcançar o nosso objetivo, essas 3 regrinhas aqui têm que ser muito observadas. Surgiu dúvida na hora. Fábio, eu não entendi. Porque a pior coisa que pode acontecer é aquele professor despejar a matéria e tu ficar ou copiando ou ficando olhando para o quadro sem saber em que rumo tu está. Então, não existe isso comigo, tá certo? Vamos lá então. Ah, uma colocação bem importante. Hoje, especificamente hoje, nós vamos ter aula até 15 para 5. Por quê? Lá no La Salle, a gente está recebendo a comissão do MEC para avaliar o curso de Engenharia de Produção, que é um curso que eu atuo na graduação. Então, vão ter 3 professores do INEP, eles vão entrevistar o colegiado do curso. E eu devo estar em Canoas às 5 horas. É óbvio que eu não vou conseguir, mas eu já disse para o meu chefe de departamento que eu iria me atrasar um pouquinho. Então, hoje, especificamente, nós iremos concluir a aula mais cedo. No próximo encontro, que é amanhã, esses 15 minutos que eu vou pegar da aula de hoje, estarei à disposição de vocês. Tá certo? Para ninguém sair prejudicado. É porque a convocação veio e é convocação, né? Eu não tenho como faltar. Tá certo? Vamos lá, então. Então, no nosso encontro, nosso cronograma, primeira aula, vamos tratar de gestão de estoque. Na aula 2, classificação e metodologia de classificação via ABC. Na aula 3, gestão de compras. Na aula 4, recebimento e armazenagem. Na aula 5, arranjo físico do processo de armazenagem. Na aula 6, distribuição, como funciona o subsistema de distribuição de materiais. E na aula 7, gestão patrimonial e resolução da última prova. Mesmo que a gente tenha toda a prova resolvida e comentada, as questões mais chatinhas nós vamos discutir em aula. Certo? E assim vai funcionar. Isso tudo que vocês acabaram de ouvir vai funcionar para geral e para arquivologia. Tá? Primeira parte da aula, matéria. Segunda parte da aula, correção dos exercícios. Tranquilo? Então vamos lá. Administração de materiais. Nós vamos dizer que a administração de materiais é aquela área da administração que gerencia o quê? Especificamente,
o suprimento, a forma de colocar o material certo, na quantidade certa, no momento certo e, principalmente, com as características certas. Por quê? Nós temos a área de marketing. A área de marketing é aquela área da ciência da administração que vai ouvir o ambiente externo. Quem é esse ambiente? É tudo aquilo que está fora da empresa. Nesse ambiente existe quem? O cliente. Esse cliente tem necessidade, desejo e expectativa para ser atendido. Então, a área de marketing vai ser aquela área que vai levantar quais são as necessidades, desejos e expectativas. E vai mandar isso para onde? Para a área de produção. O que produção faz? Pega o abstrato e transforma em concreto, um produto ou serviço, e encaminha para a área comercial. Ora, para que o processo produtivo ocorra, a transformação de uma matéria-prima num produto acabado aqui na produção, eu preciso de quem? Eu preciso de uma área que atenda à produção, que dê condições para que a produção possa funcionar. Que área é essa? Administração de materiais. Então, quando nós iniciamos o estudo de administração de materiais, nós estamos estudando o quê? Todas as técnicas, as metodologias, as formas de garantir que o processo produtivo ocorra. Com vistas a quê? Ao que o comercial consiga vender e atender a necessidade do cliente. Por isso que a gente diz que, além de controle de estoque, a área de materiais cuida do compras, do almoxarifado, da movimentação e distribuição de materiais. Nota que a banca está cobrando de vocês todos os subsistemas da área de materiais. O que é um subsistema? São partes que integram essa área. Quais são elas? Gestão de estoque, compras, almoxarifado, movimentação e distribuição. Palavra-chave para nós aqui. Essa palavra vai permear todos os 19 encontros. A administração de materiais, ela tem que otimizar. O processo de abastecimento de recursos materiais para a produção. Mas o que significa otimizar? Eu tenho que maximizar meu ganho e minimizar meu custo. Por isso que eu tenho que colocar na quantidade certa, no local certo e no tempo certo. Para quê? Para que o processo produtivo possa funcionar. Porque se materiais não alimentam a produção, o que acontece? Eu não tenho processo produtivo. Até aqui, bem explicado? Seguindo. Quando nós falamos em recursos materiais, que é o objeto de estudo da administração de materiais, a gente está se referindo a quê? A todos os meios físicos disponíveis para que a organização possa atender a produção. Nós vamos ter dois tipos: o recurso material e o recurso patrimonial. Qual é a diferença de um para o outro? O recurso patrimonial, conforme o seu conceito diz, ele dá condição para a manutenção das atividades da empresa. Por exemplo, essa cadeira é um recurso patrimonial do curso Andressan.
Agora, o processo de ensino-aprendizagem que nós estamos tendo nesse exato momento, o atendimento da necessidade, desejo e expectativa de cada um de vocês, é uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço envolve recursos materiais. Então, uma coisa é o recurso material, outra coisa é o patrimonial. Cabe observar que no CESP nós sempre teremos questões de recurso patrimonial. É praxe da banca. As últimas questões da prova eles colocam alguma coisa de gestão patrimonial. Sempre foi assim. Os subsistemas. Compras. Faz o quê? O que a área de compras faz? O próprio nome já está dizendo. Vai no mercado e compra recursos materiais para a produção produzir. Mas eu também tenho transporte dos recursos matrimoniais para a produção. Eu também tenho que armazenar esses recursos. E, principalmente, eu tenho que gerir seu estoque. Por quê? Estoque é dinheiro. E se ele é dinheiro, ele vai atuar como um principal subsistema de materiais, no sentido de controlar a quantidade, o tempo e a localização. Lembra, a nossa palavra-chave em materiais é otimizar. Porque se eu não coloco na quantidade certa, no tempo certo e no local certo, o que acontece? O meu concorrente vai lá e faz isso. E aí eu deixo de ter ganho de competitividade. Por isso, pessoal, que nós vamos ter um conceito que eles gostam muito de cobrar, que é o conceito de supply chain. O que é o conceito de supply chain? É a visão estratégica desse processo todo. Porque até agora, nós estamos observando que materiais é um subsistema de administração. Quando eu penso em termos de supply chain, o que está acontecendo? Eu deixo de ter um subsistema e passo a ter uma visão mais estratégica da área de materiais. Por isso que nós sempre devemos considerar o quê? Em termos de supply chain. Qual a filosofia produtiva que a empresa adota? Nós podemos ter duas. A filosofia do just in case e a filosofia do just in time. Qual é a diferença? Basta olhar para essa figura aqui que ela é autoexplicativa. Quando eu trabalho com just in case, eu não considero a necessidade, o desejo, a expectativa. Eu empurro o processo. Então, nota, o fornecedor alimenta a produção, gera estoque. A produção transforma, gera estoque, até chegar no cliente. Na produção empurrada, esse estoque aqui, o que é? Dinheiro. Ele atende o nosso princípio básico? Não. Por quê? Porque ele está maximizando o meu custo e minimizando o meu ganho. Mas por quê? Porque eu tenho que ter um custo de armazenar esse estoque e um custo de pedir esse estoque. Esse modelo just in case, ele trata da produção empurrada. O que é produção empurrada? Não considera a necessidade, o desejo e a expectativa do teu cliente. Como se fosse assim,
Vocês vieram para cá para serem preparados para resolver X questões de administração. E o edital é esse. A mesma aula que eu dou lá na graduação, a que eu dou no mestrado, eu vou dar aqui. Eu estou atendendo a necessidade, desejo e expectativa de vocês? Não. Por quê? Porque vocês não estão num ambiente acadêmico. Vocês estão aqui para serem preparados para gabaritar questões de administração. Então, eu, como professor, tenho que saber o quê? Qual é a necessidade, qual é o desejo, qual é a expectativa das pessoas que eu estou me dirigindo. E isso não acontece na produção empurrada. Na produção empurrada, o próprio nome está te dizendo, empurra. Qual é o inverso da produção empurrada? A produção puxada. O just in time. Querem ver como isso está na nossa vida e a gente não se dá conta? Alguém aqui na sala mora sozinho? Teu nome? Diego. Diego, me diz uma coisa, se nesse exato momento a turma toda chegasse na tua casa, nós iríamos encontrar 5 quilos de feijão? Não. Por que que não? Produção puxada. Conforme for a demanda, conforme for a demanda do Diego, ele vai lá e vai abastecendo. Observa, tu tem geração de estoque? Sim ou não? Não tem, né? O processo ele não é muito mais limpo? Comparem os dois. Sim ou não? Então, qual é a primeira lei que a gente deve gravar de filosofia? A administração de materiais, ela tem que fornecer conforme a filosofia que a empresa trabalha. Se a empresa trabalha com produção empurrada, muito estoque. Se ela trabalha com produção puxada, o estoque vai ser tratado conforme a sua demanda. Ficou clara a diferença? Beleza.